Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o seguro DPVAT e os limites da cobertura em situações envolvendo a prática de crime doloso. Recentemente, o tema foi analisado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que não há direito à indenização quando o acidente de trânsito ocorre durante a prática de ilícito penal e envolve o próprio veículo objeto do crime, como no caso de roubo. A decisão reacende o debate sobre até onde vai a proteção do seguro obrigatório e como o dolo interfere na lógica do sistema securitário. Para entender melhor os fundamentos desta decisão, a diferença entre culpa e dolo no direito civil e os impactos desse entendimento para futuras ações envolvendo o DPVAT, eu converso agora com o advogado especialista em direito civil, Tiago Garcia. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia mais uma vez, doutor Tiago. Obrigado, Tiago. O prazer é todo meu. Doutor, começa explicando então aí para quem nos acompanha o que essa decisão da 4ª Turma representa para a interpretação dos limites da cobertura do DPVAT em casos envolvendo a prática de crime doloso. Certo, Tiago. Olha, a decisão ela representa um marco interpretativo relevante. A 4ª Turma do STJ entendeu que a indenização do seguro DPVAT não é devida se o acidente de trânsito ocorreu durante a prática de ilícito penal doloso e envolveu o próprio veículo objeto do crime. Eles entenderam que o caráter social e objetivo do DPVAT não significa, e isso é muito importante destacar, cobertura irrestrita. Pela primeira vez, se pode dizer, há uma clareza nesse contexto, porque sempre se questionou se seria possível, a cobertura irrestrita ou não. E ficou muito claro, pela nova interpretação, a distinção de ausência de culpa, que é exigida pelo DPVAT, de ausência de dolo, para afastar a cobertura. A decisão, portanto, impõe um limite ético e sistemático e sistêmico, obviamente, ao alcance do seguro obrigatório. Doutor Tiago, e o que diferencia a ausência de culpa da existência de dolo em casos envolvendo seguros obrigatórios? Perfeito, Tiago. Essa distinção ela é muito importante. Eu diria até que ela é o núcleo da decisão. O DPVAT é um seguro, via de regra, objetivo, certo? Ou seja, ele dispensa a prova de culpa do causador do acidente em prol da vítima, para que ela seja indenizada. Porém, e aqui quem colocou esse porém, inclusive, foi a própria ministra Isabel Galotti, ressaltou que a independência de culpa não deve ser confundida com irrelevância do dolo, uma vez que este rompe, dentro da lógica jurídica, rompe a aleatoriedade ao eliminar a imprevisibilidade do evento e descaracterizar, no caso, o risco segurável. Em síntese, a culpa é em juízo de negligência ou imprudência sobre um evento que poderia ter sido evitado. Então, aqui a gente já caracteriza o que seria, dentro dessa interpretação, a culpa. Já o dolo é a vontade deliberada, ou seja, a vontade intrínseca da pessoa de causar o dolo, e de praticar o ato, no caso. No seguro, a culpa pode ser irrelevante, o dolo jamais, pois destrói o próprio pressuposto do risco segurável. Doutor, e por que o STJ entendeu que o artigo 762 do Código Civil deve ser aplicado a esses casos? Tiago, o artigo 762 do Código Civil, ele estabelece que o contrato de seguro ele é nulo quando o segurado provoca intencionalmente o sinistro. Por isso da discussão, culpa e dolo. E o caso paradigma que foi analisado para esse RESP foi um caso do Tribunal de Justiça do Paraná, onde eles, analisando a questão, eles afastaram a aplicação do artigo 762, falando que, na verdade, não seria necessária a análise de culpa, certo? Então, a ministra Galotti, inclusive, ela ressalta que o artigo 5º da Lei 6.194 de 74 deve ser interpretado em harmonia com as regras gerais do contrato de seguro, que estão previstas, logicamente, dentro do Código Civil. Assim, a gente pode dizer, então, que o artigo 762 ele é aplicável porque a lei do DPVAT não criou um regime completamente autônomo, Ou seja,
convive com os princípios gerais do direito securitário e por isso dessa decisão, na verdade, aplicando o artigo 762. Ok, e como que a prática de um crime doloso interfere aí na lógica do contrato de seguro? Perfeito. Olha, a gente pode dizer que o contrato de seguro ele é estruturado sobre o risco. Evento futuro, incerto, alheio à vontade do segurado. O dolo rompe a lógica da aleatoriedade que é inerente a qualquer contrato de seguro. Então, ao eliminar essa imprevisibilidade do evento, o ato doloso descaracteriza o risco segurável, especialmente quando o acidente é consequência direta da prática do crime. Quando alguém pratica um crime e sofre um dano em decorrência direta desse ato, não há mais risco no sentido técnico-jurídico. Há uma consequência previsível e voluntariamente assumida de uma conduta ilegal. O sistema de seguros não foi concebido para socializar, para conversar com essas consequências de atos criminosos intencionais. Vide, como nós comentamos, o artigo 762. Mesmo tendo caráter social, o DPVAT ele tem limites de cobertura? Quais seriam eles? Sim, tem sim. Para a relatora, a ministra Galotti, o caráter social do DPVAT não elimina os limites do contrato de seguro, principalmente quando o risco é provocado intencionalmente pelo beneficiário. Os limites identificados, e aqui eu cito, são: o evento deve decorrer do risco normal e legítimo de circulação viária, o dano não pode ser consequência direta de crime doloso praticado pelo próprio beneficiário, e isso é importante, tá? É o próprio beneficiário que causou, por meio de um crime, o evento danoso. Tá? A gente não está falando das vítimas fora desse evento danoso, tá? Nós estamos falando especificamente do beneficiário que causou. E a cobertura não pode ser desviada para amparar quem cria intencionalmente o sinistro. O DPVAT, ele foi instituído para poder proteger vítimas inocentes dos riscos do trânsito, não quem provoca conscientemente o evento danoso por meio de conduta criminosa. E na avaliação, então, do tribunal, qual que é a verdadeira finalidade social aí do DPVAT? Olha, a ministra Galotti, ela destacou dentro do voto dela que o DPVAT ele foi concebido para amparar vítimas dos riscos normais de circulação viária, não sendo possível ampliar sua cobertura às situações decorrentes de atuação criminosa deliberada. A finalidade social, então, a gente pode dizer que é proteger quem sofre danos derivados dos riscos inerentes e involuntários do trânsito. Motorista imprudente, pedestre atropelado, passageiro de um veículo envolvido em colisão. Essa finalidade seria subvertida, tá, se o seguro passasse a cobrir quem, deliberadamente, de forma criminosa, cria situação de risco da qual resulta o dano. E qual que é a importância da aleatoriedade, da imprevisibilidade também para a configuração do risco segurável? A aleatoriedade é o que justifica a existência e a lógica econômica do seguro. Ela significa que nenhuma das partes sabe, ao contratar, se e quando o sinistro ocorrerá. O dolo ele rompe a lógica da aleatoriedade, que é inerente a qualquer contrato de seguro. Ao eliminar a imprevisibilidade do evento, o ato doloso descaracteriza o risco segurável. Sem aleatoriedade, portanto, não há risco. E sem risco, não há objeto legítimo para o seguro. Quem pratica um crime com um veículo assume conscientemente as consequências possíveis. O dano deixa de ser aleatório e passa a ser um desdobramento, pode-se dizer assim, direto de uma escolha voluntária e ilícita. E esse entendimento do STJ ele pode impactar outros tipos de seguro além do DPVAT ou não? Sim, e de forma relevante. E aqui eu cito novamente o artigo 762 do Código Civil. E ao fazer isso, ele está sinalizando que o mesmo raciocínio vale para seguros privados. A terceira turma, inclusive, Thiago, já havia decidido que um motorista embriagado, por exemplo, que se envolve em um acidente com morte, ele pode ser excluído, tá, da cobertura da apólice do seguro do veículo. E que cabe ao segurado o ônus de comprovar que o dano não foi causado pelo seu estado de embriaguez. A lógica é consistente. Quando o segurado agrava intencionalmente o risco, provoca dolosamente o sinistro, ele perde essa cobertura. Isso pode alcançar, sim, seguros de vida, seguros de responsabilidade civil e seguros de automóvel em situações envolvendo conduta criminosa do próprio ato segurado.
E como equilibrar, então, a função social do seguro obrigatório com a necessidade de evitar fraudes e abusos no sistema? O equilíbrio proposto pelo STJ passa por uma leitura teleológica e sistemática. A função social do DPVAT ela é maximizada quando a sua cobertura alcança genuinamente quem mais precisa. E no caso, Tiago, são as vítimas inocentes dos riscos do trânsito. Inclusive, para a relatora, admitir a indenização em casos dessa natureza significaria desvirtuar a própria finalidade social do seguro obrigatório. Portanto, a gente pode dizer que o limite ao abuso não enfraquece a proteção social. Na verdade, ela reforça, né, ao preservar a integridade e a sustentabilidade do sistema para quem dele legitimamente depende. O abuso sistêmico de coberturas securitárias eleva os custos e compromete a capacidade de proteção do fundo para as vítimas que realmente precisam. E para a gente fechar aqui, doutor, qual que é a importância dessa decisão do STJ para a definição de critérios sobre quando a cobertura do seguro DPVAT deve ser afastada em situações excepcionais? Perfeito. A decisão ela é paradigmática, eu diria, sabe, Tiago? Porque o colegiado ele formou e firmou que o dolo rompe a lógica do risco legítimo, protegido pelo sistema securitário, o que afasta a cobertura, mesmo no âmbito de um seguro de caráter social. O STJ estabeleceu critérios objetivos para a exclusão excepcional da cobertura, tá? E aqui eu posso enumerar, né, como sendo que o acidente tenha ocorrido durante a prática de ilícito doloso, né, que o próprio veículo utilizado seja o objeto ou instrumento do crime, o dano seja consequência direta da conduta criminosa intencional do beneficiário. Então, eu posso dizer que esses critérios eles criam um parâmetro claro para as seguradoras, tá? Os juízes e demais aplicadores do direito, evitando tanto a negativa abusiva de cobertura em acidentes comuns, quanto o pagamento indevido em situações de manifesta má-fé ou conduta criminosa. Ok, doutor Tiago Garcia, muito obrigado por mais essa participação e esclarecimentos prestados aqui aos nossos ouvintes. Obrigado você, Tiago. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.